Meus amados, vamos ficar em pé em reverência à palavra de Deus. Vamos abrir nossas Bíblias em Colossenses capítulo 1. Colossenses capítulo 1, vamos ler do verso 1 até o final do verso 8. Epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1. Leiamos do versículo 1 até o final do versículo 8. Vamos ler todos juntos. Colossenses 1, do verso 1 ao final do verso 8, diz assim a palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Vamos orar. Pai Santo, nós estamos na Tua presença, Senhor, agora, e nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, pelas Tuas verdades, Pai, colocadas neste livro. Muito obrigado, Senhor, porque nós temos a Tua palavra em nossas mãos, diante de nós. Muito obrigado porque nós a temos no nosso idioma, Pai. Muito obrigado porque o Senhor usou homens e mulheres, muitos até com o sacrifício da própria vida, para que tivéssemos essa palavra conosco, Pai. Mas isso não é suficiente, Senhor. Nós precisamos que o Teu Espírito Santo aplique-a, coloque-a em nossos corações, Pai. Essas verdades são espirituais, elas não são aprendidas de forma natural. Então, abre os nossos ouvidos espirituais, os nossos olhos espirituais e o nosso entendimento espiritual, Pai. E nos abençoa também os outros professores nas outras classes. Fica conosco em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Podemos assentar, queridos. Agora no dia 23 de julho, o Senhor estará me dando o privilégio de fazer 3 anos de ministério pastoral, né? E tem algumas coisas assim maravilhosas que a gente vê no trabalho, né? Nós estávamos um dia no culto de oração, lá na congregação no João Paulo, né? E que também é a sexta-feira, né? No mesmo horário do culto de oração daqui. E lá nós fazemos o culto de oração assim em três etapas, né? Nós oramos primeiro pelos trabalhos da congregação, né? Aí nós paramos, cantamos um cântico, depois fazemos
segundo período de oração, que é orando uns pelos outros, né? Os irmãos colocam seus pedidos, seus agradecimentos. Paramos, cantamos um cântico, depois oramos pelos campos missionários. E assim a gente faz uma espécie de círculo, né? E as pessoas vão orando em sequência. Claro que nem todo mundo ora, né? Tem pessoas que são acanhadas assim. E começa comigo. Então chegou no segundo período, estávamos orando uns pelos outros. E uma irmã orou e o próximo seria uma criança. O nosso Carlinhos se converteu não faz muito tempo, já frequenta há muito tempo lá, mas se converteu não faz muito tempo. A irmã Cláudia está aí? Cláudia Abraham? Está na sala? Eu ia dizer porque ela conhece bem ele, né? Ele se acidentou uma vez, teve um acidente um carro bateu ele, ela que levou para o hospital. Então ele já frequenta desde pequenininho. Ele tem quantos anos, Flávio? 10, né? 10 anos. E se converteu na classe da professora Lara, não faz muito tempo. Aí a irmã orou, ele não costumava orar, então eu já ia tomar a palavra. Quando eu percebi que ele ia falando alguma coisa, aí eu virei para ele: você vai orar? Ele disse: eu vou. Aí ele fez bem assim. Eu disse: então pode orar. Aí ele botou as duas mãos no rosto, se inclinou e disse assim: Deus, me desculpa, Deus, porque eu fugi de casa para ir para a rua, Deus. Me desculpa. Deus, me ajuda a não fugir mais de casa, Deus. Irmãos, eu fiquei tão feliz com aquilo. Tão feliz. Não que ele foge, né? É pela confissão de pecado, né? A mãe dele, que está passando a frequentar lá conosco também, eu perguntei dela, aí ele mudou de comportamento e tal. Eu disse: mudou, pastor. Ele faz as coisas agora assim, às vezes desobedece e ele depois vai lá pedir desculpa de mim. Eu digo: que maravilha, né? A alegria, meu irmão, de ver, é isso que nos alegra no trabalho, sabe? E o apóstolo Paulo aqui, ele está dando graças a Deus também. É muito bom para um pastor ver essas coisas, ouvir, né, do progresso. E ele diz aqui, versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Então imagina, né? Esse homem era um missionário, o apóstolo Paulo era um missionário itinerante, né? Ele era um missionário, ele plantava as igrejas, depois passava para outros lugares, mas ele sempre era preocupado, né, com as igrejas. E ele imagina a alegria desses irmãos de ouvir a situação, como estavam os irmãos, né? Aí ele diz assim: damos sempre graças a Deus, né? Ele e Timóteo aqui, pelo menos, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé, em Cristo Jesus, né? E do amor que vocês têm de uns para com os outros. Que alegria, né? Isso deve encher o coração dele, né? E orava, né, em gratidão, quando ouviu a situação, né? Fé e amor, né? Vocês estão crescendo na fé e vocês estão unidos em amor. Tem notícia melhor para um pastor? Não tem, né? Então, de ouvir a situação. Mas o porquê, né? Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo e do amor que tendes um para com todos os santos.
uns para com os outros, né, para com todos os santos. Essa é a situação deles. Mas ele fala também por causa da esperança. A gente ora agradecido a Deus, desde que a gente ouviu essa situação de vocês, a gente ouviu essa situação, nós ouvimos como é que vocês estão e a gente ora agradecidos a Deus. É uma oração de gratidão por causa da esperança que está aí com vocês. Vocês têm esperança, né? Esperança. A situação de vocês é maravilhosa. Não vamos dizer que não tem problemas, claro que tem, mas a situação, a oração de gratidão é porque tem esperança, vocês têm esperança. E essa esperança, meu amado, é a convicção. Convicção. Por quê? A palavra esperança na nossa... no nosso linguajar comum, ela está mais para o sentido de expectativa. Algo assim que eu desejo, que não é certo, não é certeza, mas é apenas um desejo. Como, por exemplo, uma felicitação que você faz a uma pessoa, não é? Quando você parabeniza uma pessoa, você deseja a ela muitas felicidades, muitos anos de vida, mas pode ser que ela não vá ter uma vida assim feliz. Talvez ela vá enfrentar muitas dificuldades. Talvez ela não tenha muitos anos de vida. Mas é o nosso desejo. É a nossa esperança. Só que quando a Bíblia fala esperança, e especialmente aqui quando o apóstolo Paulo está falando de esperança, ele não está falando de esperança nesse sentido, uma expectativa, um desejo, uma felicitação. Não está falando disso. Aqui a palavra esperança você tem que ver no sentido mais literal mesmo. É certeza. Abra sua Bíblia lá em Hebreus, capítulo 11. Vamos ver essa palavra esperança colocada num outro sentido, ou com uma outra palavra, traduzida até para o nosso português, por uma outra forma. Hebreus 11, versículo 1, tão conhecido nosso, né? Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é o quê? É a certeza de coisas que se esperam. Esta é a mesma palavra que ele usa lá em Colossenses capítulo 1, versículo 3. Né? Claro que lá está como substantivo, me desculpa estar falando assim, mas é uma escola, né? Lá está como substantivo, aqui está como verbo, né? A esperança lá que você tem coisas que se esperam. Isso é que é a esperança. Eu tenho certeza. É a certeza de coisas que se esperam e o quê? A convicção de fatos que se não veem. Então essa é a esperança. É no sentido de que eu estou esperando. Né? Não é algo vago, não é algo que eu estou desejando, mas eu estou esperando. Apenas não aconteceu. Ela só se chama esperança porque ainda não aconteceu. É algo que eu estou esperando, né? A bendita esperança. Por causa da esperança que está em vocês, né? Não coisa vaga, será que vai acontecer? Tomara que aconteça. Não vai acontecer. A esperança, né? A esperança da glória futura. A certeza. A convicção. E era isso que estava lá naquela igreja. Eles estavam esperando, né? Esperando a glória, esperando a vinda do nosso Senhor, que é certa. Por causa dessa esperança. Então, tem a situação dos irmãos. Qual era a situação deles? Era uma situação de fé em Cristo,
e de amor de uns para com os outros. Eles estavam vendo lá convicção, eles estavam convictos, né? Abra sua Bíblia lá em Romanos, capítulo 8, do versículo 18 em diante. Romanos. Ainda falando dessa convicção, dessa esperança. Diz assim: porque para mim tenho por certo, Romanos 8, 18. Romanos capítulo 8, versículo 18 diz: porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Eu tenho por certo que não dá nem para fazer uma comparação. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus, pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Qual é a palavra aí? Esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. E não somente ela, mas também nós, que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Esse corpo um dia será redimido. Este corpo que ainda tem tendências para o pecado, a carne, né? Quantas vezes nós temos dito aqui, o pastor Herbert tem dito aqui, os nossos grandes inimigos, o diabo, o mundo e a carne. Mas esse corpo será redimido. Será que vai ser? Não, ele será. Estamos apenas esperando. Versículo 24. Porque na esperança fomos salvos. Ora, esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera. Aqui está de novo as duas palavras, né? As duas palavras. Aqui apareceu lá em Colossenses, que a gente está vendo, e que apareceu em Hebreus, agora elas estão juntas aqui. Porque na esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois o que alguém vê, como o espera? Você está entendendo? O que ele está dizendo? Está aguardando acontecer. Vai acontecer, não tenha dúvida. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, né? Não é uma questão de ansiedade. Será que vai acontecer? É uma questão de ter paciência. Agora, eu tenho percebido aqui com o pastor Herbert, não sei se vocês têm ouvido ele falar, né, que esse mundo está terrível, né? Ele fala sempre, né, que Deus venha logo, né? Que ele fala, Deus venha logo, né? Deus dê paciência, né? Para ele e para todos nós, né? Paciência. Vai acontecer. É uma questão de até pedirmos paciência. Quem crê verdadeiramente nisso, né? Então, a situação dos irmãos ali, vamos voltar lá para Colossenses. Esse era o motivo da oração. Aliás, ele estava falando da situação dos irmãos, e o motivo da oração é por causa dessa esperança, dessa convicção. E olhe, essa esperança nos indica uma nova destinação. Nós temos um novo destino, uma nova destinação. Um não salvo não tem esperança.
Uma pessoa que não é salva, ela não tem esperança. Que tristeza alguém viver sem esperança, né? A esperança que ela tem é só esse mundo. É só esse mundo. E se alguém tem uma esperança só nesse mundo, essa pessoa é infeliz, sabe? É infeliz. Ela tem e a esperança que ela tem, uma pessoa que não tem Cristo no seu coração, ela tem essa esperança vaga. Agora sim, é esperança, é só uma expectativa de que as coisas melhorem. Porque ela é daqui. E que frustrante deve ser para ela ver toda essa corrupção, tudo isso que há no mundo, e é o único mundo que ela tem. Já parou para pensar nisso? É o único mundo que ela tem, né? Ela está vendo essa bagunça toda. Que tristeza, né? Aí alguns chegam a dizer, eu vou vendo a situação do nosso país, eu já vi vários na televisão e tal, eu quero ir embora daqui, eu vou morar em outro país. É daqui, é só daqui. Ele está tentando ajeitar, ele está tentando consertar isso aqui. Eu não estou dizendo que está errado, claro, tem que consertar sim, claro, tem que consertar. Tem que lutar para consertar sim. Tem que lutar contra a corrupção? Tem. Tem que estabelecer leis justas, leis civis justas? Tem, claro. E se não der certo? Eu vou ficar triste? Eu não, eu tenho uma pátria superior. E eu estou aqui prestando um serviço, né? Eu estou aqui. Você que é salvo, você está prestando serviço aqui a esta pátria terrena. Você é um peregrino. Você é um forasteiro. 1 Pedro, por favor. Capítulo 2. Versículo 9 diz assim: Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros. Peregrinos e forasteiros aonde, meus irmãos? Aqui, neste mundo. Exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros como de malfeitores, observando-vos nas vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sim, estamos aqui, temos que manter exemplar o nosso procedimento aqui, mas não somos daqui. Não somos daqui.
Essa cidadania aqui é transitória para nós. Somos cidadãos brasileiros, sim, mas é transitória. Na verdade, a nossa pátria está no céu. Eu espero que nenhum crente aqui, né? Tem crente que luta aqui e denuncia, mas eu espero que você não esteja falando isso assim naquele sentido que você é daqui, né? Eu estou prestando um serviço aqui. Você que é salvo, você está prestando um serviço a este mundo. Mas você é de uma outra pátria. Você é do céu. Você é cidadão celestial. Você tem uma esperança superior. Volte para Colossenses, por favor. Um não salvo, ele não tem essa esperança, ele é só daqui. Um crente, ele está aqui. Mas ele não é daqui. Ele é de onde? Ele é do céu. O nosso Senhor diz: eu estou no mundo, mas eu não sou do mundo. É essa a oração do nosso Senhor lá em João capítulo 17. Falando para os seus discípulos: eles vão continuar no mundo, Pai. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles vão ficar aqui, porque eles têm uma missão aqui, de ser luz desse mundo. Então, temos uma nova destinação, né? Essa esperança. E uma pessoa que não é salva não tem essa esperança. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2. Versículo 11. Diz assim: portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Que tristeza, que tristeza. Não tem esperança e sem Deus no mundo. Irmãos, houve uma época na história da igreja, alguns séculos atrás, em que a igreja levava muito a sério essas coisas, e isso influenciava até na morte deles. Até na morte. Hoje parece que as pessoas lutam contra a morte, né? Elas têm medo da morte. Mas houve uma época da igreja em que tudo isso era um preparo para a morte. Teve um homem, eu não sei se vocês conhecem, acho que muitos conhecem, um pastor, creio eu que ele é inglês, o Dr. Martin Lloyd-Jones. Não sei se vocês já leram livros, é um homem maravilhoso, usado por Deus. Ele ficou doente e ele sabia que iria morrer. E ele reuniu sua família e disse assim, e os seus amigos e os irmãos, e disse assim: por favor, não orem pela minha cura. Não me impeça de me encontrar com o meu Salvador. Não me impeça. Não orem pela minha cura.
Não me peça. Acho que já estava ficando sem paciência, tá, né? Já queria... O apóstolo Paulo era assim, não é? Eu tenho o desejo de quê? De ficar aqui? De partir e estar com Cristo, que é o quê? Incomparavelmente melhor. Mas por causa de vocês eu vou ficar aqui. Então, essa esperança e o descrente, aquele que não tem Cristo no seu coração, que não entregou sua vida ao Senhor, não tem essa esperança. Que tristeza, que tristeza. Uma pessoa que vive sem esperança. Colossenses, capítulo 1. Então, a situação, né? Fé em Cristo e amor pelos irmãos. E de dar graças a Deus pela convicção, por essa esperança. Essa esperança é por causa de uma nova destinação, não é? Está destinado a outra coisa. E isso chegou através da evangelização. Ele diz no versículo 5, por causa da esperança, a gratidão dele é por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. Quem trouxe essa esperança para eles? A palavra da verdade do Evangelho. Foi através da evangelização. A palavra da verdade do Evangelho. E o versículo 6 diz que chegou, olha essa expressão, que chegou até vós. Preste atenção que ele diz que essa esperança vem através do Evangelho, da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Ele não diz que vocês foram buscar. Nunca a esperança chega porque você vai buscar. Essa esperança aqui chega porque você vai buscar. Nunca. Nunca. Sempre é o Evangelho que chega até alguém. Sempre. Sempre. Romanos capítulo 3, versículo 11. Diz o quê? Não há quem busque a Deus. Romanos, vamos lá, né? Vamos abrir Romanos 3. Vamos ler a partir do versículo 10, né? Como está escrito: não há justo, nem um sequer. É interessante essa palavra, né? Essa expressão. Bastava dizer não há justo, né? Não tem. Mas ele quer enfatizar. Nem um sequer. A minha mãe tinha uma expressão que a gente perguntava alguma coisa dela: não tem nem para fazer remédio, meu filho. Ela falava assim: não tem. Nenhum sequer. Não há quem entenda. Não há. Não há quem busque a Deus. Não há quem busque a Deus. Naturalmente não. Ah, mas eu busco. Eu digo, não, você não busca. Você busca um Deus que você projetou na sua cabeça. Você busca um Deus feito à sua imagem e semelhança. É isso que você busca. O que as pessoas buscam é o Deus que elas fazem. São os seus ídolos. Deus um dia chega com o povo de Israel e disse assim: tu pensavas que eu era teu igual, não é? E é isso. O homem pensa que Deus é seu igual. E é esse o Deus que ele busca. Não é o Deus verdadeiro, não. Ninguém busca o Deus verdadeiro. Ninguém.
Alguém faz a sua ideia de Deus e busca esse Deus que ela projetou aí na sua cabeça. Esse é o Deus que busca. Deus diz: não farás para ti imagens de escultura. E alguém faz a imagem de escultura e adora e diz: não, é Deus que eu estou buscando. Mas não é. Não é? Quando Arão fez o bezerro de ouro, sabe o que ele disse? Esse foi o Deus que te tirou do Egito. Foi? Claro que não. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. A uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nem um sequer. Dizem que já viveram 7 bilhões de pessoas no mundo. Não, perdão, 14 bilhões de pessoas. Dizem que já viveu, né? Que já viveram ou vivem, né? Contando os que já morreram e os que ainda estão vivos por aqui, são 14 bilhões, aproximadamente. Dizem as estatísticas aí que existem pessoas mais pessoas vivas hoje do que a soma das pessoas que já morreram. Entende isso? Tem mais pessoas vivas aqui agora do que a soma das pessoas que já morreram. 14 bilhões aproximadamente. Sabe quantas dessas buscaram a Deus? Nenhuma. Nenhuma sequer. Nenhuma. Não há quem busque a Deus. Então, toda vez o evangelho é que chega até a pessoa não vai lá buscar, não. Falando dos gentios, né? Aí mesmo em Romanos capítulo 10, vamos lá, Romanos capítulo 10. Versículo 20. Diz assim: Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam. Revelei-me a quem? Aos que não perguntavam por mim. Essa é a salvação, esse é o evangelho. Revelar-se a quem não estava procurando. Não estava procurando. O Walter, agora na ceia, um pouco antes, ele estava fazendo a meditação em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo, vamos lá, né? 1 João capítulo 4. Versículo 10. Diz assim: nisto consiste o amor. O amor de Deus, claro, né? Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Deus nos amou e enviou. Quem? O seu filho como propiciação pelos nossos pecados. Ele mandou o seu filho, envia lá. Eles nunca vão me procurar. Nunca. Então envia, né? Por isso o Senhor diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não espera que eles não venham, não, né? Vai lá. Vai lá e prega. É pela evangelização. Então a situação, Colossenses 1, a situação, como é que eles estavam? Né? Eles estavam vivendo em fé e em amor pelos irmãos.
né? E ele dá graças a Deus pela convicção, pela esperança. Isso leva a uma nova destinação. Essa esperança, né? Tem um céu, né? E uma eternidade na nossa frente. E isso tudo veio pela evangelização. Entende a importância da evangelização? As pessoas não vão buscar a Deus. Por isso temos que ir lá falar com elas. Por isso estamos aqui pregando. Precisamos avisá-la para elas. Precisamos avisar, tem uma esperança. Você não precisa viver sem esperança. E se você terminar a sua vida sem essa esperança, você vai ser condenado. Por isso o apóstolo Paulo diz que a ele foi dado pregar a palavra de Deus. E se ele faz de boa vontade, ele tem galardão. Mas se não faz de boa vontade, então não faz, né, Paulo? É isso? O que ele diz? Ai de mim, se eu não pregar o evangelho. Você vai falar lá, porque eu estou mandando você falar. Você vai dizer para essas pessoas que elas estão debaixo da minha ira. Você vai dizer para essas pessoas que elas estão debaixo do meu julgamento. E ai de você se não fizer isso. Você já recebeu um ai da sua mãe? O ai da minha mãe era pesado, sabe? Ai de você. Tu imagina um ai de Deus. Ai de você, Senhor. Lembra de Jonas? Jonas dispõe-te, vai até a cidade de Nínive e fala contra ela. Ele se dispôs, né? Se dispôs sim, mas para fugir da presença de Deus. Eu acho interessante, eu sempre acho engraçado, me desculpa, sem irreverência, mas eu acho engraçado esse texto assim quando eu leio. Jonas se dispôs, aí, né? A gente espera assim, né? Se dispôs, mas para fugir da presença de Deus. Ele não queria ir lá evangelizar os ninivitas, ou falar dos ninivitas, falar da violência deles, né? Eles eram homens extremamente violentos. Eles são conhecidos na história mesmo como dos guerreiros até mais cruéis. Uma história secular fala deles. As piores torturas foram inventadas por eles. E o Senhor diz, vai e fala. Eu dou 40 dias para eles se converterem. Aí Jonas não foi, não. Eu digo, mas você vai. Por isso, a importância da evangelização, meu irmão. Colossenses, capítulo 1. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Chegou até vós. E quem foi esse... Eu ia deixar isso por último, mas eu vou falar agora. E quem foi esse privilegiado, hein? Que levou a mensagem para eles? O versículo 7 diz: segundo fostes instruídos por Epáfras. Foi o Epáfras, né? Que levou essa mensagem para eles. Nosso amado conservo e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Vocês foram instruídos aí, esse homem foi, Deus usou, né, para instruir, até mesmo para evangelizar esses irmãos. Então, meus amados, a situação deles, como é que eles estavam vivendo? Em fé, em Cristo, em amor pelos irmãos. O apóstolo Paulo estava dando graças por essa convicção, pela esperança, né? Essa esperança, claro, levou a uma nova destinação e ela chegou pela evangelização. E essa palavra do Evangelho, ela produz, ela faz com que a pessoa frutifique. Então tem aí a frutificação.
que chegou até vós, versículo 6, esse evangelho, essa palavra da verdade do evangelho que chegou até vós. Como também em todo o mundo está o quê? Produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Frutificação. Essa é uma consequência inevitável de quando o evangelho chega até o coração de uma pessoa. Ela frutifica. Ela produz. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3. Versículo 7, que é a pregação de João Batista. Lucas 3:7. Dizia ele, pois, às multidões que saíam para serem batizadas: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Tem uma ira que está vindo aí. Quem não tem Cristo, não tem esperança, o que aguarda para ele é essa ira de Deus. Quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Aí o que ele diz no versículo 8? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. Ou seja, vocês estão dizendo aí que foram salvos, eu quero ver os frutos. Cadê? E não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque eu vos afirmo que destas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. Também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada ao fogo. É a ira de Deus, a ira vindoura. O que ele diz? Produzir o quê? Frutos. O que ele está pedindo é evidência. Vamos, mostre. Não fique com discurso. Eu não quero ouvir discurso de vocês. Eu sou israelita, Não, eu quero ver frutos. Produzir frutos dignos de arrependimento. Mostre. É pelos frutos que se conhece a árvore. Tiago diz: mostra-me a tua fé sem as obras, que eu, pelas obras, te mostrarei a minha fé. Abra sua Bíblia também em Atos, capítulo 26. Atos, capítulo 26, fala da defesa do apóstolo Paulo. Ele estava sendo julgado porque ele pregava o evangelho. Essa é a grande verdade, né? E ele fala da visão, né? No caminho de Damasco. Ele foi convertido ali. E Deus o orientou. Jesus pessoalmente o orientou. Jesus disse para ele, versículo 16, Atos 26, 16. Isso aqui, o apóstolo Paulo estava perante o rei Agripa, produzindo a sua defesa. Diz assim: mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque por isso te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Veja bem, para os quais eu te envio, né? Você vai lá procurá-los. Eles não vão vir, não. Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Herança, né? A bendita esperança. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E ai dele, né, se fosse desobediente. Mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento.
obras que estão à altura desse arrependimento. Não se converteu? Então vamos ver se você se converteu. Pratique agora obras dignas de arrependimento. Vamos ver os frutos. E só para ser prático, né, o que João fala lá dos frutos? Vamos ver lá, ele dá alguns. Aquele que tiver duas peças de roupa, faz o quê? Dá para quem não tem uma, não é isso? Se tiver comida, dá para quem não tem. E os soldados, né? Contente-se com o soldo de vocês, não fique cobrando propina aí, né? É fruto mesmo, fruto. Tá entendendo? Esse fruto ajuda aqui a própria sociedade. Ajuda a cidadania aqui. É a melhor que você tem para ajudar. É assim que nós contribuímos aqui. Não é? É assim que a gente pode ajudar nessa sociedade corrupta, pervertida. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Você deve conhecer a parábola do semeador, não é? Os 4 tipos de solo. O semeador saiu a semear. O que é a semente? É a palavra de Deus, né? 4 não aproveitaram, 4 tipos de solo, mas um aproveitou. 13:8. Ora, enfim, outra enfim caiu em boa terra e deu fruto. Outra caiu em boa terra e deu fruto. A 100, a 60 e a 30 por um. Aí ele vai explicar, né? Lá no versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica, necessariamente, e produz, né? A 100, a 60 e a 30. Não pode até não produzir igual, né? Mas produz. Se não produz, está errado. Não se converteu, então. Vamos voltar para Colossenses. Vamos ver se a gente consegue falar ainda de um último ponto aqui, né? A situação, a convicção, a destinação, a evangelização, a frutificação. Mas tudo isso veio porque eles entenderam a mensagem do Evangelho. O versículo 6 diz assim: que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece... É assim, que chegou até vós, né? Aí começa assim: como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que, o quê? Ouvistes e entendestes. Não é só ouvir, tem que ouvir e entender. Ouvir e entender. Tem gente que ouve, mas não entende. Por quê? Porque tem que ser revelado, o Espírito Santo tem que revelar. Essas coisas são espirituais, não são naturais. Por isso que ouve e não entende. Eu me lembro, eu não sei, eu não tenho bem certeza, eu achava que eu tinha certeza, mas eu vou perguntar do pessoal do meu tempo, mais ou menos da minha idade, não são muitos, né? Me parece que no meu tempo, no nosso tempo, você aí que já está com meio século de vida, mais ou menos, que a língua portuguesa
Era chamada de comunicação e expressão. É verdade isso. Mas tu não é do meu tempo, Jefferson. Tá balançando a cabeça. Era comunicação e expressão o nome da matéria, né? O que se chamou de língua portuguesa. Comunicação, olha essas duas palavras, comunicação e expressão, que são duas coisas diferentes. Uma coisa é você se expressar. E como é que você se expressa? Através da palavra, não é? Geralmente, através da palavra. Expressar é colocar para fora aquilo que está oculto. Né? Eu posso estar pensando em alguma coisa aqui, mas você não vai saber o que eu estou pensando se eu não falar. Eu tenho que me expressar. E o que você usa para isso? A palavra. É por isso que é chamado de palavra da verdade do Evangelho. A palavra expressa. Uma coisa é expressar, outra coisa é comunicar. A pessoa pode estar falando e eu não estou entendendo. Por exemplo, alguém pode chegar comigo e perguntar meu nome, e eu posso não saber responder se ela me perguntar em japonês. Se alguém chegar aqui e me perguntar meu nome, né? Só que falando em japonês, eu não vou responder. Eu não sei o que ela está perguntando. Houve expressão? Ela se expressou? Houve comunicação? Não. Porque eu não entendi. Então, aqui é ouvistes e o quê? Entendestes. Tem que ouvir e entender. Então, por isso que quando você pregar o Evangelho, peça que o Espírito Santo abra o entendimento daquela pessoa. Ah, mas está tão bem explicado. Mas você está falando em outro idioma para ela. Se eu estiver sentado aí e vier um pastor aqui pregar em alemão, ele pode dar a melhor explicação do mundo. Sabe qual vai ser meu entendimento? 0. Eu não sei alemão. Eu mal sei o português. Volte lá para Mateus, olha só. Volte lá para Mateus capítulo 13, a parábola do semeador. Mateus 13. O versículo 23. O que foi semeado em boa terra e que frutifica? Versículo, mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e o quê? Compreende. Entendeu? Esse frutifica. Mas teve uma que não frutificou. Aqui caiu entre as pedras, né? Versículo 19. A todos os que ouvem a palavra e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Não entendeu. Ouviu, mas não entendeu. Então não é você que é evangelista, você que é professor de escola dominical, ou você que gosta de falar. Que fala, não precisa ser evangelista, nem professor, nem pastor, né? Mas que gosta de falar do Evangelho para as outras pessoas, peça a Deus que abra o entendimento, os ouvidos espirituais. Sabe como Jesus é chamado? O Verbo. O que significa essa palavra verbo?
essa palavra verbo significa palavra. Ele é a palavra, né? É ele expressa, né? Pela palavra que a gente, ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele expressa. O Deus invisível foi revelado por quem? Por Jesus. Assim como aquilo que eu estou pensando é expresso pela palavra. Ele veio aqui para nos mostrar quem é Deus. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. Ninguém jamais viu a Deus, versículo 18. O Deus unigênito é quem o revelou. É quem o revelou. Veio aqui, né? Mas tem uns que olham para ele e não enxergam nele o Filho de Deus. Não. Quem é? É o carpinteiro. A gente não conhece a mãe dele, o pai dele, os irmãos, as irmãs. Quem é esse aí, né? Quem pensas tu que és, né? Perguntavam para ele. Quem tu te dizes ser? Quem és tu? A mulher samaritana perguntou, tu pensa que tu é maior do que Jacó, que nos deu esse poço? Jesus disse, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Ele disse, tu não tens 50 anos, já viste Abraão? Está enxergando? Está lá Jesus na frente dele. Está comunicando? Não está, né? É cego. É surdo. Não entende. Então, meus amados, a situação deles, fé em Cristo e amor pelos irmãos, a convicção, né, a esperança, que dá uma nova destinação na sua vida, tudo isso chegou pela evangelização. E essa palavra, né, a palavra do evangelho, ela frutifica. Mas quando há o quê? Compreensão. Eu não sei se você é um desses que não tem ainda Jesus no seu coração. Mas se você compreendeu, se hoje você ouviu a voz do Senhor, não endureça teu coração, não. Entrega a tua vida ao Senhor. Arrepende-te. Se quiser até conversar conosco depois, eu estou aqui, temos pastores aqui, diáconos, presbíteros. Pode conversar conosco a esse respeito. Vamos orar. Senhor nosso Deus, muito obrigado pela tua palavra. Essa palavra, Pai, que nos expressa mesmo a tua graça, mas que um dia nós entendemos, Pai. Ela foi comunicada aos nossos corações. Muito obrigado. Nos ajuda mesmo a frutificar, Pai. Nos ajuda mesmo a ter essa esperança mesmo. Nos ajuda a ser cidadãos do céu, ajudando, contribuindo nessa cidadania terrestre aqui também. Nos ajuda a evangelizar. E nos ajuda a ser como os colossenses, Pai. Viver em fé em Jesus Cristo e em amor por todos os santos. Fica conosco. Em nome de Jesus Cristo, abençoa também o pastor Herbert, irmão Mário, ali onde eles estiverem. Em nome de Jesus Cristo, amém.